Graça e paz a todos. Amados, estou estudando aqui o livro de Jeremias e eu tenho notado que o livro de Jeremias nos abrange como se fosse um resumo de toda a Bíblia. E sabemos que Jeremias foi o profeta que, da parte do Senhor, um profeta jovem, que foi chamado para poder levar o arrependimento ao povo de Judá, ao povo de Deus. Antes de Jeremias já vinham outros profetas, né, que Deus demora a se irar. Deus quer que todos se arrependam. E Ele é longânimo e misericordioso. Deus não é ruim. Deus é bom. E Deus levanta profetas justamente para levar aqueles incautos, aqueles que não estão de acordo com os mandamentos do Senhor, para levá-los ao arrependimento. E Jeremias proclamou a vontade do Senhor ao povo de Judá. Um profeta jovem. E Jeremias se deparou com uma nação muito de coração duro. Mas Deus falou para Jeremias: continue, Jeremias, continue. No livro de Jeremias, capítulo 17, versículo do 5 ao 10, nós encontramos o seguinte: maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Ele será como um arbusto no deserto, não verá quando vier algum bem. Habitará nos lugares áridos do deserto, mas numa terra salgada onde não vive ninguém. Mas bendito é o homem que confia, que a sua confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ele não temerá quando chegar o calor, porque suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. Então, meus amados, aqui a gente pode perceber, quando a gente deposita confiança nos homens, nós vamos só nos frustrar. Mas quando é no Senhor, pode vir as provações que nós vamos estar fortalecidos. Porque Deus nunca disse que quando a gente passa a crer nele, nós não teremos mais aflições. Muito pelo contrário. Teremos aflições sim. Mas Jesus falou: no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, pois eu venci o mundo. Então quem está em Cristo, nova criatura é. Então a gente persevera nas tribulações e elas são necessárias para os filhos de Deus, porque as provações elas nos moldam. Por isso que nós temos a necessidade de estar seguindo não a homens, mas sim no Senhor. Muita gente deturpa a sã doutrina, coloca o seu próprio dizer, começa a professar doutrinas humanas. E muitas pessoas acham mais cômodo as doutrinas dos homens, acreditar em homens, em mitos, em teólogos, em pastores, do que se debruçar na palavra de Deus e ali aprender, e cada um carregar a sua cruz. Continuando aqui, versículo 9. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreender o coração? Eu sou o Senhor, que sonda o coração e examina a mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Então, a gente escuta muito gente que fala da família, do casamento. O cônjuge que se foi falou que não me ama mais, né? A gente escuta isso. E a gente lembra lá de 1 Coríntios, capítulo 7, que fala sobre o quê? Se o descrente quiser se apartar, deixe-o ir. Ele é um descrente. Ele está com o coração endurecido. E
eu sou o Senhor que sonda o coração. O coração do homem é enganoso. Se ele diz que não ama, é porque o coração dele é enganoso. Satanás está enganando ele. Olha, você não ama mais seu cônjuge. Olha, ele já não é mais o mesmo. Olha, você não ama mais a sua esposa ou seu marido, porque não é mais o mesmo. Satanás o engana, porque o coração do homem é enganoso. Ele já nasce pecador, propenso para o pecado, propenso para o mundo. E quando a gente entende que somente Deus, que é o Senhor, pode sondar os corações, colocando o teu Santo Espírito, aí a gente passa a entender as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Então, meus amigos, esse é o real arrependimento. E no livro de Jeremias, capítulo 22, versículo 21, nós encontramos o seguinte. Olha o que Deus fala. Eu a adverti quando você se sentia segura. Está falando para Israel, né, Judá. Mas você não quis ouvir-me. Que Deus levantou profetas, vários profetas, inclusive Jeremias. Esse foi sempre o seu procedimento. Coração endurecido, né? Pois desde a juventude você não me obedece. Então, Deus adverte a cada um de nós. Vocês sabem que o casamento até que a morte os separe. Casou, então vocês só poderão se casar com outra pessoa somente na morte do cônjuge, de um dos cônjuges. Caso contrário, mesmo com a carta de repúdio na mão, vocês estarão em adultério, porque um dos cônjuges ainda vive. Então, Deus nos adverte o tempo todo. Tá? Ele levanta profetas, nós temos a Bíblia nos ensinando, mas as pessoas continuam dando ouvidos a quem? A homem. Maldito é o homem que confia no homem. Vamos lá, Jeremias capítulo 23, do versículo do 1 ao 4. Ai dos pastores que dispersam as ovelhas do meu pasto. Olha aí para vocês, que são teólogos, que são pastores, que estão dizendo por aí nas redes sociais, nas suas denominações religiosas, que no caso de abandono, no caso de adultério, vocês podem se divorciar e casar com o outro. Isso é mentira. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto. Diz o teólogo? Não, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, Deus de Israel. Aos pastores que tomam conta do meu povo. Foram vocês que dispersaram e expulsaram o meu rebanho e não cuidaram dele. Mas eu vou castigar vocês pelos seus maus procedimentos, declara o Senhor. Eu mesmo reunirei os remanescentes do meu rebanho de todas as terras para onde os expulsei, e os trarei de volta à sua pastagem, a fim de que cresçam e se multipliquem. Isso aqui faz a gente lembrar quando Jesus falou: das ovelhas que o Pai me der, nenhuma delas lançarei fora. Então, aí vocês podem falar assim: ué, se as ovelhas que o Pai der a Jesus, nenhuma delas lançará fora, então para que você está proclamando o Evangelho? Porque nós temos a obrigação de ser sentinelas. Ezequiel capítulo 33 diz o quê? Se eu disser para um ímpio que ele vai perecer, um ímpio, tá? Que ele vai perecer, e você não for lá e dissuadi-lo do seu mau caminho, aquele ímpio vai perecer, porque eu já falei que ele ia perecer. Mas eu responsabilizei você pelo mau procedimento do ímpio. Então, nós temos que levar o Evangelho, nós temos que proclamar o Evangelho. Estabelecerei sobre eles pastores que cuidarão deles. Pastores, então, pessoas que falam do verdadeiro Evangelho. E eles não mais terão medo ou pavor, e nenhum deles faltará, declara o Senhor. Então, Deus falou: olha, esses falsos pastores estão proclamando o evangelho diferente, doutrinas humanas, dizendo para vocês que vocês podem se divorciar e casar com o outro quando há o abandono, quando há o adultério. Esses são falsos pastores. Mas eu vou levantar pastores que proclamam a verdade do Senhor. E agora, pulando lá para o versículo 11 ao 14. Tanto o profeta, fala dos profetas mentirosos, tanto o profeta como o sacerdote são profanos, porque naquela época os reis, né, os profetas, os sacerdotes estavam proclamando o evangelho
mentiroso, não estava proclamando de acordo com a vontade do Senhor. Tá? Tanto o profeta como o sacerdote são profanos. Até no templo encontro as suas iniquidades, declara o Senhor. Por isso, o caminho deles será como lugares escorregadios nas trevas, para as quais serão banidos, e nelas cairão. Trarei a desgraça sobre eles no ano do seu castigo, declara o Senhor. Mas essas pessoas não se deixam iludir porque têm diploma de teologia, que são famosos na internet, esses grandes teólogos que a gente vê por aí, tá? Que proclamam o evangelho deturpado. Muitas pessoas falam que estuda teologia de Charles Spurgeon foi um grande pregador. E outros são pessoas que falavam que existia exceção para se casar com outro, no caso de abandono e no caso de adultério. Para mim, eles deixaram mais obras. E para aqueles que praticam as mais obras, o inferno é destinado para eles. Então, vocês não podem deixar vocês serem iludidos porque tem diploma de teologia, porque fala bem nos púlpitos, porque isso não importa para o Senhor. Entre os profetas de Samaria vi algo repugnante. Eles profetizaram por Baal e desviaram Israel, o meu povo. E entre os profetas de Jerusalém vi algo horrível. Eles cometem adultério e vivem em uma mentira. Evangelho deturpado. Então faz com que todos eles se adulteram contra Deus e contra os seus cônjuges. E contra tudo que é de Deus. Vivem uma mentira. Vivem o quê? Acreditando naqueles falsos profetas. Encorajam os que praticam o mal, para que nenhum deles se converta de sua impiedade. Para mim são todos como Sodoma. O povo de Jerusalém é como Gomorra. Então, encoraje os que praticam o mal. O que a gente vê esses teólogos hoje em dia? Augusto Nicodemos, Hernando Dias Lopes, Lamartine Pozella, Mário Persona, pregam muito bem? Sim. Tem muitas palavras de pura sabedoria? Sim. Rodrigo Silva, um grande homem, um grande sábio. Mas nós estamos falando da sabedoria desse mundo. Nós não estamos falando da sabedoria segundo Deus. Tá? Esses homens estão levando pessoas a praticarem as mais obras. Encorajam os que praticam o mal. Qual é o mal que a gente fala aqui no canal? Que é sobre o adultério. Só podemos nos casar de novo somente na morte do cônjuge. Se o cônjuge se separou, se divorciou e casou com outro, seja o que for, mas ele ainda vive, se vocês se casarem com outro, vocês estarão em adultério. Tá? E para finalizar, meus amados, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3 ao 4. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, ao contrário, sentindo coceiras nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmo, segundo seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Então, juntarão mestres para si mesmo. Aquele povo lá de Judá, eles estavam acreditando nos sacerdotes, nos profetas, no mau exemplo que o rei estava dando. Então, eles estavam acreditando, depositando sua confiança em homens, e não no Senhor, na sã doutrina. Assim, é nos dias de hoje. As pessoas dão ouvidos a o que Augusto Nicodemos fala, Hernando Dias Lopes, Lamartine Pozella, Mário Persona, porque falam em caso de abandono, em caso de adultério, vocês podem se casar novamente. E dispensam o que o apóstolo Paulo falou. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 39. A mulher está ligada ao seu marido enquanto ele viver. Não é enquanto ele for bonito, não é enquanto ele for fiel. Não, enquanto ele viver. Mas se o seu marido morrer, ela estará livre para se casar com quem quiser, contanto que ele pertença ao Senhor. Amados, eu preciso falar mais alguma coisa? A quem vocês estão seguindo, meus amados? A quem? Vocês me digam, por favor. Vocês estão seguindo o que esses teólogos que eu mencionei aqui e muitos outros falam? Ou vocês estão estudando a Bíblia, fazendo a vontade do Senhor? E para finalizar com chaves de ouro, Gálatas capítulo 1, versículo 10. Acaso busco eu agora a aprovação de homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens?
se eu ainda estivesse procurando agradar homens, não seria servo de Cristo. Aí eu pergunto a vocês, vocês são servos de quem? Desses teólogos aí que proclamam que vocês podem se divorciar e casar com outro depois do abandono, depois do adultério? Ou vocês são servos de Cristo que diz que somente na morte do cônjuge de vocês que vocês poderão se casar com outro? Fica os irmãos na paz de Senhor Jesus.